você estava falando da Europa? Você estava falando da Europa. E aí a Ursula von der Leyen faz um discurso lá na Rearm, dizendo que vai gastar 800 bilhões de euros. Toma juro na cabeça. De onde vem esse dinheiro? Emitindo bonds. Então, mas ao emitir bonds, o risco fiscal aumenta. O risco fiscal aumenta, a curva de juros estipa, ela fica mais inclinada. Se a curva de juros estipa, os investimentos na Europa, provavelmente a Europa vai crescer menos. Você está vendo como não é apenas a tarefa... Junto com a crise previdenciária, junto com a dívida que já supera o PIB... Eu vou gastar mais 800 bi emitindo bond, eu não tenho dinheiro, a curva de juros dos mais endividados vai subir, se sobe, eu não vou investir em máquinas, equipamentos, em formação bruta de capital, vou comprar título da zona do euro. Compra título da zona do euro, então eu já não estou tão animado com o crescimento da Europa. Você está vendo? Isso veio da tarifa com o OTAN, com o Rearm, com gasta mais dinheiro, com a estipada da curva de juros, afasta investidor em economia real e bota investidor para comprar título público. Olha o que o Trump acaba fazendo. Mas existe, na sua opinião, a hipótese da Europa bancar a sua defesa sozinha? Porque a OTAN, me parece, quando ela foi criada, tinha o Pacto de Varsóvia, então era o grupo das democracias livres, protegidas pelo guarda-chuva nuclear americano, e a União Soviética e o Pacto de Varsóvia. Essa configuração mundial deixou de existir, né? O Pacto de Varsóvia acabou. Vários daqueles países viraram democracias. A China se tornou, talvez, uma ameaça tão grande quanto a Rússia, né? A quantidade de ogivas nucleares que a Rússia tem continua ainda enorme, igual dos Estados Unidos. A Europa, a face da Europa mudou, né, como você descreveu. A Europa agora pode falar grosso com os Estados Unidos? Ela tem condição de caminhar sozinha do ponto de vista militar e econômico? Não. Em relação, não sou especialista militar, mas em relação a militar, não. Eu digo do ponto de vista de fôlego econômico, porque, se eu não me engano, se você somar todos esses países, o gasto militar deles, eles não chegam perto do gasto dos Estados Unidos sozinho. Era 2%, pulou para 4%, agora Trump quer que vá para 5%, 6%. Ou seja, o único país militarizado da OTAN aí, tirando os Estados Unidos, é a Inglaterra e França. Militarizado, desculpa, é nuclearizado. Nuclearizado, é Inglaterra e França. E a Rússia já falou, olha, se a Inglaterra começar a fazer muito caos, uma bomba eu afogo... Você lembra? Eu afogo a saída inteira. Eles fizeram um vídeo... Uma simulação simulando a explosão de uma bomba. Uma bomba só, eu afogo ao Reino Unido só. Agora, você não pode falar grosso, mas ao mesmo tempo você também não pode perder a tua autoridade legítima, porque você é uma zona do euro, você é uma União Europeia. Você precisa falar de igual para igual. Mas do ponto de vista econômico, a União Europeia cumpriu a expectativa que se tinha em relação a ela? Me corrija se eu estiver errado. Quando a Europa resolveu se juntar, a ideia era quase como se a Europa fosse se tornar um único país. Uma área monetária ótima. Não. Ou seja, sim, você está certo, não conseguiu contribuir. Vamos lá para trás. Em 1946, Winston Churchill fez uma declaração na Universidade de Zurique falando o seguinte: a Primeira Guerra Mundial praticamente destruiu a Alemanha e França. A Segunda Guerra Mundial prejudicou demais países como a Alemanha e França. Então o que a gente precisa fazer é os Estados Unidos da Europa. Lançou a semente do Tratado de Roma, do Euratom e do European Coal and Steel Act, ou seja, o ato
do carvão e do aço, e depois, conforme o tempo foi passando, fizeram a serpente europeia, o mecanismo de taxas cambiais europeias em 1979, 1973, quando acabou Bretton Woods, a serpente europeia, não vamos desvalorizar um com o outro. 79 veio o ECO, European Currency Unit, que se transformou no euro. O problema, não é que é o problema, o acontecimento foi em 1989, novembro de 89, reunificação alemã. Quando a reunificação alemã ocorreu, François Mitterrand chegou para Helmut Kohl e falou, olha, vamos unificar a nossa moeda o mais rápido possível, porque eu estou assustado com uma nova Alemanha junta. Helmut Kohl falou, eu nunca fui tão europeu, não se preocupe. Não, não quero. Vamos fazer o Tratado de Maastricht, que era de 1992, depois o Pacto de Estabilidade e Crescimento, 1999, soltaram a zona do euro. A zona do euro, eu li uma vez uma frase que eu gostei muito, não é que ela não deveria ser montada, mas ela foi montada muito cedo. Você não é uma área monetária ótima, esses 18, 19 países que agora entrou a Croácia. O que é uma área monetária ótima? Uma única política monetária não serve para todo mundo. Por isso que você teve a crise de George Soros em 1992. Quando teve a crise, ou melhor, quando teve a reunificação alemã, a Alemanha gastou dinheiro horrores, fez uma bruta política fiscal expansionista, o PIB subiu a taxa de juros, o Deutsche Mark apreciou, a libra esterlina depreciou, estava quase fora do mecanismo de taxas europeias, que era uma banda cambial. John Major, que não tinha cacife como era Margaret Thatcher, não quis subir tanto a taxa de juros junto com o Bank of England. George Soros, quer dizer, não foi ele só antecipou o inevitável. Vendeu libra descoberto e tirou a libra esterlina da zona do euro, que aliás podia ser, isso afetou também a peseta espanhola, o franco francês. Então já era claro, Mota, que a Europa não era uma área monetária ótima. Uma única política monetária não servia para todo mundo. Isso porque as economias são dos distintas. Países... Como é que... Não dá para ter uma taxa de juros só. Desculpa te interromper. Claro. E ainda mais quando você não tem um federalismo fiscal. Ou seja, os países não decidem mais as políticas fiscais. Você decolou um McDonnell Douglas que tem 3 turbinas com 2 turbinas. Como é que agora eu vou tirar o federalismo, ou melhor, tirar a responsabilidade fiscal, ou melhor, tirar o livre-arbítrio fiscal da Espanha e da França para fazer um Estado suprapartidário que vai decidir sobre os aspectos fiscais de todos os países da zona do euro. Então o euro é um projeto político, não é um projeto econômico. Deixa eu tentar traduzir o que você está dizendo. A União Europeia tem uma moeda única, o euro, mas a Espanha tem o seu governo, Portugal tem o seu governo, a Inglaterra tem o seu... que continua tomando todas as decisões. A Inglaterra, desculpa, saiu, mas a França, todos os outros países, cada um tem o seu governo que decide o que vai gastar, que decide como vai gerenciar. O que não pode acontecer? Veja, teoria de Robert Mundell. Você precisa ser uma área monetária ótima. Países que querem ter uma moeda só não podem ter soberania fiscal. Ou seja, o euro só faz sentido se a Europa se unificasse politicamente. Mas por que Macron foi eleito? Que ninguém entendeu. Precisamos de mais Europa, não menos Europa. Aí o que acontece? O AfD, a Alternativa para a Alemanha, ganha 20%. Viktor Orbán da Hungria, Giorgia Meloni da Itália, Macron perde força, a União Europeia e a zona do euro acaba perdendo força. Só que, por mais paradoxal que possa parecer, acaba também ganhando força porque ou você se une ou os Estados Unidos já estão te abandonando, você vai piorar. Então veja, a zona do euro está num problema do tipo... ou ela vai para mais Europa, ou ela vai cada vez para menos Europa. Então, é importante saber o que a Hungria, o que a Alemanha, o que a Giorgia Meloni, Itália, o que a França vão fazer para saber se nós vamos nos unificar mais ainda
Ou vamos ter aquela coisa direitista do tipo, não gosto da União Europeia. Se esse discurso continuar, eu não estou bullish, animado com o euro. Agora, se o discurso mudar, fomos abandonados por Trump, vamos parar de falar mal da União Europeia, precisamos de mais Europa, como Macron falou quando ele foi eleito e foi o personagem da Economist. Se isso acontecer, eu estou muito bullish com a Europa. Mas deixa eu lhe perguntar, do ponto de vista econômico, se a gente pegar, por exemplo, um país como a Alemanha, que está em recessão. Um país que foi, a gente pode dizer isso, o pivô de 2 guerras mundiais. Um país que foi destruído na última guerra e que foi reconstruído com a ajuda americana, igual ao Japão. Do ponto de vista puramente alemão, faz sentido continuar na União Europeia? Você colocou num ponto interessantíssimo. Se você sair da União Europeia, vamos pensar o seguinte, se você sair da União Europeia, você sai da zona do euro. Se você sair da zona do euro, não necessariamente você sai da União Europeia. Se você sair da União Europeia e sair da zona do euro, veja, nós vamos ter novas moedas. O que vai acontecer, por exemplo, com o novo Greek Drachma? O que vai acontecer com a nova peseta espanhola? O que vai acontecer com o novo franco francês? O que vai acontecer com o novo português escudo? O que vai acontecer com o novo Deutsche Mark? Todas essas moedas, tirando o Deutsche Mark, vão depreciar drasticamente. Exatamente como você falou por causa do Smoot-Hawley Act de 1933. Vamos entrar numa guerra cambial. Vamos ter novos bancos centrais. Essas moedas vão entrar completamente depreciadas. Vai ter um ataque maciço especulativo nesses países. Porque, veja, eu depositei 1 milhão de euros no banco grego. Amanhã acorda, eu tenho 1 milhão de Greek Drachmas novos. É um totó isso daí, é um calote. E eu vou tirar meu dinheiro de Portugal. É muito interessante o rumo dessa conversa, porque hoje de manhã, como eu disse, eu vi esse post, que eu acho que é legítimo, verdadeiro, do Trump, em que ele estaria dizendo que a União Europeia foi um mecanismo criado para tirar dinheiro dos Estados Unidos. Bom, mas quem quis fazer a ajuda à Europa foi o próprio os Estados Unidos. Claro. Mas como uma alternativa naquela época de contenção à União Soviética. Então eu vou lhe propor um cenário que eu já vi algumas pessoas discutindo também. Que o plano... Uma das ideias do Trump seria estabelecer uma aliança com a Rússia, entender, olha, a Rússia é esse bicho ruim mesmo, não tem jeito, não vai virar democracia, não adianta ficar cobrando respeito aos direitos humanos deles, eles são isso que eles são. A Rússia não tem tradição democrática, né? A Rússia passou do czarismo para o comunismo e agora para o putismo. E estabelecendo com a Rússia esse tipo de aliança, ele conseguiria conter a China, e aí ele estaria livre para lidar com a Europa da forma que ele quisesse. E me chamou a atenção o apoio, por exemplo, que o Elon Musk deu para o AfD. Ele foi bastante vocal. Falando sobre o AfD, foi inclusive muito criticado, estava se metendo na política externa de outros países. E aí eu fico aqui pensando, o AfD na próxima eleição tem chance de chegar ao poder? Tem. Será que o AfD... Imagina, eu vou lhe propor um cenário do ponto de vista econômico. O AfD chegou ao poder, a Alemanha sai da União Europeia, da zona do euro e fecha um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Acabou a zona do euro. Porque o Deutsche Mark, o novo Deutsche Mark, vai apreciar drasticamente. De novo, você vai dar um tiro no teu pé. Porque todo mundo vai vender euro e vai comprar Deutsche Mark. Porque o euro é uma moeda, entre aspas... num liquidificador que você tem moeda da Croácia, você tem moeda da Grécia, você tem moeda da Portugal. Mas qual é a desvantagem para a Alemanha desse cenário? A moeda vai desvalorizar. A moeda dos outros. Apreciar. Drasticamente. Isso, vai ficar... E vai sofrer um ataque especulativo na zona do euro. A zona do euro sucumbe. Se a Alemanha sair. Sim, os outros países vão depreciar suas moedas. E aí, se a hora que você tem uma guerra cambial, eu deprecio minha moeda 40% em relação à tua. Você dá mais 40% em cima de mim. Nós vamos ter mais inflação. Que, aliás,
junto com o Tratado de Versalhes, nessa guerra cambial, depois o Smoot-Hawley Act, junto com o Tratado de Versalhes, teve inflação nos Estados Unidos e pavimentou a subida de quem no poder na Alemanha? Hitler. Deus me livre, ninguém está dizendo que vai ter um novo Hitler. Mas se você voltar com uma guerra cambial, com todo esse imposto que você está colocando e destruir completamente a zona do euro, a possibilidade de direitistas contra a União Europeia e ditadores aumenta. Então, colocando aqui na reta, eu sou muito mais propagandista de precisamos de mais Europa do que menos Europa. É a única maneira de você se defender. Mais Europa e mudar o discurso de sou contra a União Europeia. Porque, que nem eu te falei, é um projeto político. Você montou muito cedo, não deveria ter montado tão cedo, você deveria atravessar essa ponte, mas atravessou muito cedo. Agora, se você derrubar essa ponte, vai ser um hecatombe. É complicadíssimo voltar às mesmas moedas. Veja, essas moedas vão acordar absolutamente depreciadas, que inclusive até uma tese muito colocada pelo Nouriel Roubini, que falou, olha, isso seria uma catástrofe, isso seria o fim da Europa para os próximos 2 anos de mercado financeiro, que é um calote generalizado. Que nem eu te falei, eu estou com 1 milhão de euro no banco português, amanhã eu tenho 1 milhão de português escudo. Gente, que moeda que eu vou então? Eu vou para a Deutsche Mark. Aí o Deutsche Mark aprecia drasticamente, como é que você vai exportar? Você deu tiro na tua perna. Lembra de Angela Merkel fez o seguinte, o Grexit. Veja, Grécia, quem que se importa eventualmente macroeconomicamente com a Grécia? Mas a Angela Merkel foi exemplar nessa parte. A Grécia não pode sair da zona do euro, porque ela seria o estopim de um ataque especulativo que vai para Portugal, que vai para a Espanha. Ah, mas deixa Portugal e Espanha sair. E vai para a Itália. Não, a Itália é muito grande. Vai ficar quem? A Alemanha e Luxemburgo dentro da zona do euro? Então, ela fez o Grexit. Você falou, por que a Grécia não sai? Porque você abre um precedente, um rastilho de pólvora, o especulador vai começar a falar, meu, tira porque o próximo a cair, tira dinheiro da Croácia, onde eu vou botar? Primeiro no dólar. Sai a Alemanha, compra o Deutsche Mark. Compra o Deutsche Mark, o euro azeda de vez. E a Europa desaparece macroeconomicamente por 2, 3 anos. Talvez seja esse o cenário. Vamos fazer o cenário Godzilla por 3 anos e montar tudo de novo. Gente, voltamos como era.